Derek Shepherd estava sentado no Murphy's Café, em Georgetown, observando a chuva escorrer pelas janelas. O lugar existia desde os anos 50, com seus bancos de vinil vermelho e uma jukebox que ainda tocava Patsy Cline. Ele o escolheu especificamente por ser barulhento, lotado e do tipo de lugar onde ninguém prestava atenção na conversa dos outros. Do outro lado da mesa, Richard Morrison, um jornalista investigativo do Washington Post, se inclinava para a frente com seu gravador piscando em vermelho entre eles. Morrison tinha 42 anos, estava ficando careca e usava um terno amassado que já tinha visto dias melhores. Era março de 1994 e Derek estava prestes a revelar segredos que poderiam levá-lo para a prisão. "Deixa eu ver se entendi direito", disse Morrison, com a caneta pairando sobre o bloco de notas. "Você está me dizendo que a Agência Central de Inteligência, a CIA, tem uma operação para rastrear e monitorar o Bigfoot desde 1980. As mãos de Derek estavam firmes ao redor da xícara de café, mas seu coração estava acelerado. O que ele estava prestes a fazer violava todos os acordos de confidencialidade que assinou quando entrou para a agência em 1982. Mas ele não se importava mais. Algumas verdades eram importantes demais para continuarem enterradas. "É exatamente isso que estou te dizendo", disse Derek. "E o Bigfoot é real. Existem várias populações espalhadas pela América do Norte, principalmente no Noroeste Pacífico, mas também nos Apalaches, no norte de Minnesota e em partes do Canadá. O governo sabe disso desde o final dos anos 1970. A caneta de Morrison se movia rapidamente pelo bloco de notas, mesmo com o gravador ligado. Por que a CIA se importaria com um criptídeo que a maioria das pessoas acha que é uma farsa? Derek tomou um gole de seu café. "Porque não é uma farsa. E o governo sabe da existência deles desde pelo menos o final dos anos 70. A caneta de Morrison se movia rapidamente. "Como isso começou? Como a CIA se envolveu?" Derek respirou fundo, organizando seus pensamentos. Essa história estava trancada dentro dele há 12 anos. E agora que finalmente a estava contando, queria fazer do jeito certo. Começou em 1979. Um guarda florestal no estado de Washington relatou um incidente envolvendo um primata desconhecido que roubava comida de acampamentos. Os relatos eram consistentes, detalhados, e o guarda era uma pessoa de credibilidade, ex-militar. Não era do tipo que inventava histórias. As autoridades locais não conseguiram explicar. Então, o caso foi subindo na hierarquia até que chegou na CIA. "Primeiro foi para o Departamento do Interior", continuou Derek. "Depois para a NSA, quando detectaram assinaturas de calor incomuns na área durante uma passagem de satélite. Grandes assinaturas de calor bípedes, se movendo por zonas onde não deveria haver nenhum humano. A NSA passou o caso para a gente porque era território nacional e havia a preocupação de que pudesse estar relacionado à atividade soviética." Morrison ergueu uma sobrancelha. "Atividade soviética?" Derek assentiu. "Isso foi em 1979. Lembre-se, a Guerra Fria ainda era uma realidade bem presente. A teoria inicial era que os soviéticos poderiam estar fazendo reconhecimento em territórios remotos dos Eastern Iowa, testando nossas capacidades de monitoramento. Então a CIA formou uma pequena força-tarefa para investigar. Eles a chamaram de Projeto Silverback." "E o que eles encontraram?" perguntou Morrison. Derek deu um sorriso sombrio. "Não eram soviéticos, era algo muito mais interessante. Em junho de 1980, a Força-Tarefa teve seu primeiro contato visual confirmado com uma criatura Bigfoot na Floresta Nacional Olympic, 8 pés de altura, coberto de pelos castanho escuros, locomoção bípede. Claramente não era humano e, com certeza, não era nenhuma espécie conhecida de primata." Morrison o encarou. "Você está falando sério?"
Derek tirou uma pasta de sua maleta com cópias de documentos confidenciais que havia feito antes de deixar a agência materiais, que poderiam fazer com que ele fosse acusado de espionagem se o governo decidisse processá-lo. Completamente sério, disse Derek. A equipe me incluía. Eu era recém-saído do treinamento, designado como agente de campo júnior, junto com 3 agentes seniores e um biólogo especialista em vida selvagem da UC Berkeley, que tinha credencial de segurança. Nós rastreamos a criatura por 3 dias antes de a vermos. Quando a vimos, tudo mudou. Porque ela era inteligente, Morrison. Não uma inteligência animal, mas uma inteligência em nível humano. Ela sabia que estávamos a rastreando. Deixava pistas falsas, voltava pelo mesmo caminho e até criava distrações para nos despistar. Não era um animal burro, era algo que entendia de tática. Derek deslizou a pasta pela mesa em direção a Morrison. Estes são relatórios de incidentes de 1980 a 1985. Avistamentos documentados, dados de rastreamento, estimativas populacionais, tudo classificado como ultra-secreto. Morrison abriu a pasta, seus olhos se arregalando enquanto lia os documentos com seus carimbos de classificação. Derek, se isso for real... Sua voz sumiu. São reais, disse Derek, e eu tenho mais. Fotografias, moldes de gesso das pegadas até amostras de pelos que foram analisadas. Só a análise de DNA já te deixaria de queixo caído. E o que o DNA mostrou? Morrison perguntou, sua voz quase um sussurro. Derek se inclinou para a frente. Essa é a parte realmente maluca. As amostras mostraram um perfil genético próximo ao humano, mas claramente diferente. Perto o suficiente para estar na família dos hominídeos, mas divergente o bastante para ser uma espécie ou subespécie separada. Os geneticistas que consultamos, todos com credenciais, teorizaram que poderia ser uma população sobrevivente de Homo erectus, ou uma espécie relacionada que pensávamos estar extinta há centenas de milhares de anos. Morrison largou a caneta, sua expressão séria. Derek, você entende o que está afirmando aqui? Você está dizendo que o governo tem provas de que o Bigfoot existe e manteve isso em segredo por 14 anos? Provavelmente há mais tempo que isso, corrigiu Derek. Estou te contando o que eu sei a partir do meu envolvimento, que começou em 1980. Mas há indícios nos arquivos confidenciais de que o governo sabe sobre essas criaturas desde, pelo menos, a década de 1960, talvez antes. Há referências a algo chamado Operação Tall Timber, dos anos 50, para a qual nunca obtive autorização de acesso. Morrison agora escrevia furiosamente. Por que manter em segredo? Por que não anunciar essa descoberta? Derek riu, mas sem humor algum. Pensa bem, Morrison. Você anuncia que existe uma espécie desconhecida de primata semelhante a humanos vivendo nas florestas americanas. O que acontece? O caos. Pânico nas comunidades rurais. Todos é ninguém com uma arma tentando matar um para ter como troféu. Cientistas exigindo acesso, grupos ambientalistas exigindo proteção de habitat. E isso antes de entrar nas complicações legais. Morrison ergueu o olhar. Complicações legais? Derek assentiu. Se essas criaturas são inteligentes, e elas são, qual é o seu status legal? Elas são animais ou propriedade? Têm direitos? Se alguém atirar em uma, é caça ou assassinato? O governo não poderia responder a essas perguntas sem revelar que as criaturas existem. Então, decidiram que a opção mais segura era manter tudo em sigilo e monitorar as populações discretamente. Você disse populações no plural, disse Morrison. De quantos grupos estamos falando? Derek tomou outro gole de seu café frio. Até meu último relatório, no final de 1993, havíamos identificado 17 grupos distintos nos Estados Unidos continentais e no sul do Canadá. As estimativas populacionais variavam de 200 a 300 indivíduos no total.
Populações pequenas e dispersas, vivendo nas áreas selvagens mais remotas, e a CIA tem rastreado todas elas. A mão de Morrison estava com cãibra de tanto escrever. Não apenas rastreando, continuou Derek, monitorando seus movimentos, documentando seu comportamento, até mesmo intervindo ocasionalmente quando chegavam muito perto de populações humanas. Tínhamos equipes de campo mobilizadas o ano todo em áreas-chave. Passei a maior parte de 1983 a 1987 no Noroeste Pacífico, fazendo nada além de vigilância do Bigfoot. Isso é loucura, murmurou Morrison. Como isso se manteve em segredo? Quantas pessoas sabem? Derek recostou-se no banco. Compartimentalização. Dentro da CIA, talvez umas 50 pessoas no total, ao longo dos anos, tiveram acesso total ao Silverback. Para as equipes de campo, contavam histórias diferentes. Alguns pensavam que estavam rastreando agentes soviéticos. Outros, que estavam monitorando espécies ameaçadas de extinção. Apenas o grupo central sabia a verdade. E quem via demais tinha sua carreira redirecionada ou suas credenciais revogadas. A agência é muito boa em guardar segredos quando quer. O que te fez decidir falar agora? A voz de Morrison estava baixa, quase solidária. A expressão de Derek escureceu, e por um momento ele encarou seu reflexo na janela. Algo aconteceu em 1993, com o qual eu não conseguia mais conviver. Em setembro, perto de Packwood, Washington, nós capturamos um Bigfoot ferido. Ele tinha sido baleado, gravemente ferido, provavelmente por caçadores que não sabiam no que tinham acertado. A criatura sentia uma dor terrível, sangrava, mal estava consciente. O protocolo padrão era claro: tratá-la, estabilizá-la e soltá-la de volta na natureza, longe de populações humanas. Esse era o protocolo que havíamos seguido por anos. O maxilar de Derek travou, mas dessa vez foi diferente. Em vez de seguir o protocolo, a criatura foi transportada para Fort Detrick, em Maryland, sob forte segurança. Eu não tinha autorização para saber o que aconteceu depois, mas ouvi rumores. Dissecação, amostras de tecido, testes de armamento para ver se a munição padrão conseguiria derrubar um deles com eficácia. Algumas pessoas na agência queriam conhecer suas vulnerabilidades, queriam entender como neutralizá-los se um dia fosse necessário. Morrison parou de escrever, seu rosto pálido. Eles o mataram. As mãos de Derek se fecharam em punhos sobre a mesa. Não sei ao certo. O que eu sei é que a criatura nunca mais voltou para a natureza. O arquivo foi selado. E quando comecei a fazer perguntas, quando exigi saber o que aconteceu com ela, fui transferido em menos de 48 horas. Trabalho de escritório em Langley. Sem mais operações de campo, sem mais acesso aos arquivos do Silverback. Foi aí que eu soube que precisava sair e contar a alguém o que estava realmente acontecendo. O sino acima da porta do Murphys tocou, cortando o ruído ambiente do café. Um homem com uma capa de chuva escura entrou, sacudindo a água dos ombros com movimentos deliberados. Ele examinou o local lentamente, metodicamente, com um olhar focado demais, deliberado demais. Cabelo bem cortado, uma imobilidade na postura. Ele não estava vestido como um cliente comum. O sangue de Derek gelou. O homem sentou-se no balcão sem fazer um pedido, sem nem mesmo fingir olhar o cardápio. Ele apenas observava. Derek se inclinou para a frente e baixou a voz. Nosso tempo acabou. Não reaja. Ele está nos observando. Os nós dos dedos de Morrison ficaram brancos enquanto ele segurava a caneta CIA. Ele sussurrou. Derek manteve o tom de voz firme. Talvez. Pode ser do Departamento de Defesa. Pode não ser ninguém. Mas ninguém entra num café de Georgetown às 9 da manhã com sapatos tão limpos, a não ser que queira ser visto. Precisamos ir, agora, com naturalidade, saídas separadas. Derek deslizou para fora do banco, deixando notas amassadas na mesa.
Morrison hesitou, as mãos tremendo enquanto guardava o gravador no casaco. Mantenha os documentos escondidos, sussurrou Derek. Não com você, não em casa. Em algum lugar que eles não pensem em procurar. Morrison assentiu, o rosto pálido. Derek caminhou em direção ao corredor do banheiro e saiu pela porta dos fundos para um beco de serviço. O ar frio de março bateu em seu rosto, trazendo o cheiro de chuva e lixo. Ele não correu. Ainda não. Correr chamaria a atenção. Ele andou até a esquina e olhou para trás, na direção do Murphys. O homem da capa de chuva tinha sumido. Não estava no balcão, nem do lado de fora, nem no beco. Simplesmente sumiu. Derek não foi para casa, não foi para seu hotel. Foi direto para o único lugar em que confiava. Um depósito em Arlington, onde guardava cópias de arquivos, mapas e algumas fotografias não reveladas do Silverback. Ele ficou lá até o anoitecer, sentado em uma cadeira de metal dobrável sob a luz fluorescente, imaginando se tinha feito a escolha certa. Às 7h10 da noite, o telefone fixo preso na parede de blocos de concreto tocou. O som foi chocante no silêncio. Ninguém tinha aquele número. Derek encarou o aparelho por 3 toques antes de atender. Uma voz familiar soou na linha. Você está indo rápido demais, Shepard. A garganta de Derek se fechou. Ele reconheceu a voz imediatamente. Leland Shaw, o ex-vice-diretor que supervisionou vários programas extraoficiais no final dos anos 80. Ele nunca esteve oficialmente ligado ao Silverback, mas de alguma forma sempre sabia de tudo. Você precisa parar, disse Shaw calmamente, seu tom quase paternal. Existem pessoas que não querem que essa história vaze. Gente poderosa com recursos que você nem imagina. Derek segurou o telefone com mais força. É exatamente por isso que ela tem que vir à tona. O povo americano merece saber a verdade. Shaw suspirou, um som de genuína decepção. Derek, me escute. Você está cometendo um erro. Pensa que está fazendo a coisa certa, servindo a um propósito maior, mas você não está vendo o tabuleiro inteiro. Você é um peão achando que é um cavalo. Eu vi o suficiente, disse Derek. Houve uma pausa. Você viu pedaços, respondeu Shaw. Pedaços são perigosos. Eles te dão a ilusão de entendimento sem o contexto completo. Ele fez outra pausa. Aquela criatura que vocês resgataram em 93, a de perto de Packwood, você acha que foi aleatório? Acha que ela se feriu por acaso e por acaso tropeçou na nossa zona de monitoramento? O peito de Derek se apertou. O que você está querendo dizer? A voz de Shaw ficou mais baixa. Havia interesses conflitantes, Derek. Grupos dentro e fora do governo que acreditavam que esses seres não deveriam ter a liberdade de vagar por aí sem controle. Alguns achavam que eles representavam uma ameaça desconhecida à segurança nacional. Outros que eram uma oportunidade. Biologia, defesa, antropologia, genética. Escolha a sua área. Alguém os quer. Sempre tem alguém que os quer. Você está justificando o que aconteceu? Disse Derek, a raiva crescendo em sua voz. Não, disse Shaw em voz baixa. Estou explicando. Alguns de nós queriam mantê-los seguros, estudá-los à distância, deixá-los em paz em seus habitats. Outros queriam uma vantagem. Queriam entendê-los, controlá-los, explorá-los. E neste momento, as pessoas erradas estão ganhando. Derek sentia seu pulso nos ouvidos. Então nos ajude. Me ajude a parar com isso. Shaw ficou em silêncio por um longo momento. Eu estou te ajudando. Estou te dizendo para desaparecer. Você não pode vencer essa luta, Derek. Eles vão enterrar a verdade antes que você consiga publicar. E vão te enterrar junto. Eu já vi isso acontecer antes. Eu já estou envolvido demais, disse Derek. A voz de Shaw tornou-se quase gentil. Então, pelo menos, proteja os outros. Os agentes que te ajudaram, o jornalista, todo mundo que você já envolveu, pense neles antes de levar isso adiante. A linha ficou em silêncio por um instante. Então,
Shaw falou novamente e sua voz carregava um peso que fez o sangue de Derek gelar. Existem mais deles do que seus dados jamais mostraram, Derek. Mais grupos, mais indivíduos. Eles não estão extintos. Ainda não. Mas se você forçar a barra, se forçar a mão do governo, eles estarão. Porque exposição significa eliminação. É assim que a coisa funciona. Sempre funcionou assim. O telefone fez um clique. Ele tinha desligado. Por 3 dias, Derek desapareceu. Motéis baratos, pagamentos em dinheiro, sem movimentos previsíveis. No 4º dia, Morrison o contatou através de uma mensagem codificada. Eles se encontraram no Rocky Creek Park às 9h30. Morrison esperava em um banco, parecendo exausto e com medo. "Você falou com alguém", disse ele. Derek assentiu. "Eu também." Morrison lhe entregou um envelope contendo fotografias de vigilância em preto e branco. Um armazém, um caminhão de carga, homens carregando um caixote comprido sob holofotes. "Onde você conseguiu isso?" perguntou Derek. "Uma fonte dentro de Fort Detrick. Disseram que o caixote de Packwood nunca entrou na instalação principal. Foi redirecionado para uma empresa privada na Virgínia." Derek soltou o ar. Então as amostras sumiram. Morrison balançou a cabeça. Nenhum registro, nenhum número de arquivo, nada. Uma foto mostrava 2 homens ao lado do caixote, um deles parecendo verificar o pulso de algo lá dentro. "Isso foi tirado há 3 semanas", disse Morrison. "O que significa que o que quer que esteja lá dentro não está morto." A garganta de Derek se apertou. Isso não é possível. Morrison olhou para ele com firmeza. "Eu vou publicar, com ou sem você." Derek estudou o rosto do jornalista. "Nós temos o suficiente para ir a público documentos, fotografias, mapas, testemunhas. A gente publica e depois lida com as consequências." Um galho estalou em algum lugar na mata. Os 2 homens congelaram. Então veio um som, não um rugido ou um rosnado, mas um chamado baixo e ressonante, quase como uma conversa. Ele viajou por entre as árvores com uma calma assustadora. Derek já tinha ouvido aquele chamado antes, em 1986. "São eles?" sussurrou Morrison. Outro chamado respondeu, vindo de mais fundo na floresta, e então, silêncio. "Eles estão nos seguindo", disse Derek em voz baixa. "Talvez observando. Eles sabem que algo está acontecendo. Talvez saibam que estamos contando a história deles." Morrison olhou ao redor inquieto. "O que a gente faz?" Derek respirou fundo. "A gente termina o que começou. Você vai publicar, mas com cuidado. Vamos proteger seus habitats. Não vamos revelar as coordenadas. Vamos divulgar o suficiente para provar que eles existem, mas nada que ajude caçadores ou empresas privadas." "E se o governo retaliar?" perguntou Morrison. "Eles vão", disse Derek. "Mas quando a verdade se tornar pública, eles não poderão mais apagá-la." Eles chegaram à área de estacionamento. "O que vai acontecer com você?" perguntou Morrison. Derek deu de ombros. "Talvez eu seja preso, talvez eu desapareça, mas não importa. Depois que o público souber, não tem mais como voltar atrás." Morrison assentiu. "Vamos publicar a matéria na segunda." Eles trocaram um último olhar, de respeito, medo e propósito. E então seguiram caminhos separados. Enquanto Derek caminhava para seu carro, outro chamado suave ecoou da floresta, o mesmo tom deliberado, observando, esperando. Ele não olhou para trás. Em algum lugar lá fora, um povo antigo de quase 2,5 metros de altura estava decidindo se confiava na humanidade uma última vez. E ele torcia para que a gente não estragasse tudo.